Oi, oi, minha gente, bem-vindos a mais um episódio do Psipod. Eu sou Michele Rodrigues, psicóloga, especialista em autoestima e confiança e relacionamento. Eu sou a Raíssa Santana, host também do podcast e sou especialista em TCC e neurociências. E hoje o nosso tema tá muito legal, muito especial. Estamos aqui com o Cris, um psicólogo amigo, parceiro, e hoje falaremos sobre o peso do silêncio, como o machismo afeta a saúde física e emocional dos homens. Por que os homens têm dificuldade de falar sobre o que sentem? Por que eles têm dificuldade de procurar? De onde veio isso? Por que isso acontece? Então a gente vai bater um papo aqui, aprofundando e entendendo um pouquinho mais sobre o tema. Exato, então você curta, comenta, compartilha. A opinião de vocês é muito importante para a gente saber se a gente está no caminho certo e continuar trazendo temas que toquem na sua mente e no seu coração. E seja muito bem-vindo, Cris. Um prazer tê-lo aqui hoje, muito bom. Prazer é meu, tô muito feliz, vim lá do Rio, com o coração batendo, ansioso para estar aqui. Vocês são muito especiais, vocês sabem disso. E eu tô muito feliz pelo convite. Obrigado por poder estar aqui com vocês. Que legal, muito bom, muito. E o Cris, eu conheci, gente, muito querido na formação em terapia do esquema. Pensa numa pessoa, gente, que assim, tem a arte de se conectar. Nasceu pra ser psicólogo, né? Nasceu! A gente foi no evento junto, né? E aí o Cris, ele é de Minas, né? Ele é mineiro, eu vou até apresentá-lo daqui a pouco. Chegava lá no evento, fez amizade com 3 mil psicólogos, Nossa. Já saiu de lá, assim. Não, a gente ficou num hotel que ele conhecia todo mundo. No elevador era carona, então assim, pensa numa pessoa comunicativa. Maravilhoso. Então vai ser muito legal, vamos ter muita coisa pra conversar, explorar isso aí do Cris, né? E hoje eu vou apresentar o Cris aqui pra vocês, vou falar um pouquinho sobre o trabalho dele, com o que ele já trabalhou. Inclusive ganhamos um livro, porque o Cris também é escritor. Então ele fez esse livro, teve uma participação chamada Ressignificar. E a gente vai colocar depois lá no descritivo do vídeo para vocês também poderem comprar esse exemplar maravilhoso. Perfeito. O Cris, ele é psicólogo, escritor, palestrante. Ele veio da área de TI, então trabalhou com TI 20 anos, né, Cris? Fez uma transição de carreira aí para psicologia. Ele é de Minas, hoje mora no Rio. Minas e Rio, tô em Tá na ponte, transição também. Minas e Rio. E tá aí se aventurando nessa área maravilhosa agora, foi completamente de um ponto a outro, mas isso é legal também, né, Cris? Até uma inspiração para as pessoas que sentem medo, às vezes, de mudar de carreira, a gente até pode conversar um pouco sobre isso, mas acho que foi muito legal da tua parte ter tido essa coragem, né, um ato de coragem de migrar, assim. Então, muito legal, muito interessante. Cris, hoje você também atende homens, assim, na tua clínica? Sim, faço atendimento online, porque eu viajo bastante. Faço alguns atendimentos presenciais lá em Minas, mas a maioria dos meus atendimentos são online. Legal, Cris. De qual estado que você é? Eu sou de Uberaba, Minas Gerais, lá da terra de Chico Xavier. Sim, Uberaba, né? Uberaba, Berlândia. E não vou falar outra, porque vai que corta. Então. A terceira cidade. E Berzonte. Exato. Mas legal, então vamos lá. Bolamos aqui algumas perguntinhas pra gente iniciar o tema. E antes da gente começar com algumas perguntas, eu queria compartilhar alguns dados, até trouxe a minha colinha para não esquecer de nada aqui, falando sobre as questões da masculinidade, da estrutura do machismo, dos contextos culturais, e o quanto esse contexto cultural ele traz um impacto para a vida do homem e afeta na saúde emocional, na saúde física e influencia para que os homens não busquem ajuda, né? Então até o título fala sobre a questão do silêncio, e aí o Cris vai aprofundar aqui pra gente. Mas alguns dados bem interessantes pra gente poder começar essa conversa, que eu trouxe aqui. Depois eu vou colocar também as referências da onde eu tirei lá no descritivo do vídeo, tá? Mas, olha esses dados, que interessante. 83% dos homens morrem por homicídios. 7 anos a menos do que as mulheres, os homens, eles vivem. 17% dos homens são alcoolistas.
E quando os homens sofrem abuso, eles demoram cerca de 20 anos para falarem sobre isso ou para buscar algum tipo de ajuda. E 95% da população prisional no Brasil, isso é um dado de 5 anos atrás, mas acredito que não deve ter tanta mudança, são homens. E isso traz, né, um indicativo muito grande de que os homens eles sofrem calados e sozinhos. E para a gente começar com a primeira pergunta aqui para o Cris, exatamente sobre essa influência do contexto cultural para o machismo estrutural e o quanto esse machismo estrutural ele afeta e influencia para que os homens tenham mais dificuldade de buscar ajuda, de procurarem tratamento, de falarem sobre as suas emoções. Bom, antes de a gente falar sobre o machismo, eu queria voltar para uma pergunta bem simples, né? Geralmente as perguntas mais simples são as perguntas que são mais difíceis de serem respondidas, né? Pergunta aqui para vocês, até para a gente poder fazer uma construção aí. Para a sociedade, o que é ser homem? Uma vez eu fiz essa postagem no meu Instagram, o que é ser homem? Só as mulheres responderam. Os homens não sabem. Não. Eu não sei se eles não sabem, eu não sei se eles não falaram. Daí eu falei assim, gente, não é possível. Impactante, assim, né? Eu falei, gente, não é possível. Eu vou perguntar de novo. Eu falei, gente, nenhum homem participou. Vou perguntar de novo o que é ser homem. E aí só as mulheres participaram de novo. Então isso me motivou a escrever um capítulo desse livro, que justamente o capítulo se chama O que é ser homem, né? E assim, Simone de Beauvoir já dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher, né? E se a gente olhar lá no filme do Capitão Nascimento, Tropa de Elite, todo mundo já deve ter assistido, né? Tem uma cena do filme que chama bastante atenção quando o capitão pega um de seus soldados e diz, você é moleque, né? Então assim, fica essa reflexão, o que faz o homem sair dessa posição de moleque para ele se tornar um homem? É a postura? É a idade? É a responsabilidade? Afinal de contas, o que é ser homem? Se a gente olhar para a nossa sociedade, esse conceito do que é ser homem, a gente vai ver coisas bastante comuns. A gente não vai sair muito ali do por exemplo, o que é ser homem? Ser forte, né? Se a gente olhar no dicionário, o dicionário já traz ali o masculino, o que é ser homem tem a ver com força, viril, tem a ver com, né, sexualmente ativo, tem sucesso, proteção e por aí vai. Tanto que o educador Paul Kivel, na década de 80, ele criou um conceito chamado a caixa dos homens. Uma caixa onde tem regras ali dentro que todos os homens precisam seguir para serem aceitos por outros homens e também pela sociedade. E dentro dessa caixa tá exatamente essas regras aí, né? Então tem que ser o protetor, tem que ser sexualmente ativo, tem que ser o cara que vai lá, que muitas das vezes que faz o assédio, tem que ser um cara que tem sucesso no trabalho, é família, protetor, financeiramente é um cara estável, por aí vai. Forte, né? Forte, né? E aí eu fico me perguntando, e quando um homem perde o emprego? E quando ele não consegue proteger? E quem cuida de quem cuida? Né? Se a gente olhar para essa caixa dos homens com essas regras que estão ali dentro, elas com certeza trazem um conceito do que é ser homem que é muito engessado, e que a gente precisa refletir que regras que ficam, que regras que saem, e a gente pode até debater isso aqui, acho que vai ser bem bacana, mas também essa caixa dos homens traz reflexões, que é o que a gente vai fazer aqui agora. O que é ser homem? Será que o que é ser homem é exatamente isso? Porque é claro que o nosso tema aqui é sobre a masculinidade, mas se a gente olhar para o universo feminino, nós também temos regras que a mulher precisa seguir. Tem que ser mãe, tem que cuidar, tem que isso, tem que aquilo. E essas regras foram construídas em um momento sócio-histórico-cultural que, se a gente não parar para refletir, isso às vezes é um peso para as mulheres, assim como também é um peso para os homens. E se a gente reproduz isso sem nenhum questionamento, sem nenhum estranhamento, a gente acaba ficando com um peso, né? E a gente reproduz muitas das vezes violências, né? Porque aí, se a gente chegar aí nessa parte do machismo aí que você falou, né? A gente vai ver que o machismo, ele não mata só os homens, ele mata também as mulheres, ele adoece a sociedade. Então é importante a gente ir lá no conceito básico do que é ser homem e começar a fazer uma reconstrução. Porque o homem também é aquele que sente, também é aquele que se cuida. E aí o objetivo desse podcast aqui é até a gente falar sobre o Novembro Azul, né? O quanto os homens não se cuidam, você trouxe aí dados extremamente relevantes, né?
Porque já existe uma tendência da gente seguir aquilo que está dentro da caixa. E se a gente não quebrar isso que está dentro dessa caixa, a gente vai reproduzir, e a gente não vai ensinar o cuidado para os homens, né? Porque eles também precisam se cuidar. Eu trouxe também alguns dados aqui que durante o podcast que a gente vai falando. Sim. Mas é importante a gente desmistificar e construir. Ao mesmo Sim, tempo perfeito. também, Cris, que eu acho que algumas características também talvez precisam ser preservadas e que agora talvez no momento de vida em que estamos, no momento que a sociedade está, eu tenho uma percepção de que muitas dessas características também estão sendo perdidas, que são boas, que são qualidades, né? A masculinidade por si só, às vezes, ela é uma característica... ela é uma qualidade, a proteção, né? A capacidade de cuidar também, de zelar, de proteger. E que eu acredito que muitas vezes a gente entra muito num caminho de desconstrução total. E não é bem assim, né? Sim, claro. Tem algumas coisas que precisam ser preservadas. Né? Desmistificar algumas, mas também olhar de uma forma bem atenta, entendendo o que também é importante, porque o que eu acho que acontece muito é as mulheres, elas começaram a ocupar também os lugares em que elas sempre sonharam, sempre buscaram, que é direito delas, mas muitos homens se viram perdidos nesse movimento e começaram a abrir mão também de características importantes. E aí existe aí sim a sobrecarga da mulher, porque aí a mulher começa o quê? Ocupar então lugar de proteção, de ter que também prover, de ter que também cuidar, de ter que também ser feminina, de também precisar, né, ocupar esse lugar do zelo. E aí quais são as características, então, que a gente poderia pensar que deveriam ser preservadas para que essa dinâmica volte a funcionar, né? Para que a engrenagem comece a girar de uma forma mais fluida também, mais tranquila, com saúde mental para ambos os lados, né? Acho que é uma confusão ainda, uma instabilidade. Acho que existe isso, né? A gente vive num momento muito polarizado, então acredito que agora a gente tá chegando um pouco nesse outro extremo, de que o homem, ele se vê numa posição mais passiva em muitas coisas, ainda tem dificuldade de lidar. Confusos, né? Sobre o que fazer, né? O que é masculinidade. Qual que é o meu lugar? E acho que as mulheres estão sendo criadas, né, de alguns anos pra cá, para serem... mais autônomas, isso é maravilhoso, mas eu acho que há uma distorção ainda das mulheres estarem sendo criadas para serem de um jeito e os homens continuaram ainda presos no tempo. A criação dos homens ainda continuou preso no tempo. Então, a mulher, ela tá hoje assumindo vários papéis. O homem tá confuso em qual papel que eu executo e por isso realmente a sobrecarga. Então, a mulher tá com muito mais papéis agora. Os homens continuam por conta realmente das criações com aquele papel que eles tinham, confusos do que faço agora e a estrutura tá o que eu posso ou não, né? Porque eu devo ou não devo fazer, qual é o meu papel. Acho que é uma boa reflexão, né? O nosso objetivo aqui não é criticar a masculinidade ou o homem ou a mulher, mas trazer reflexões. Acho que tu traz um ponto importante. O que a gente mantém, o que a gente tira nessa construção, né? E eu acho que quando você fala de sobrecarga, eu queria trazer uma palavra que para mim ela traduz muito o que é saúde mental, que é o equilíbrio, né? Se a mulher tá sobrecarregada, tem alguém aí que tá folgado, né? Então a gente precisa aí, e muitas das vezes isso acontece até próprio dentro do casamento, porque a mulher muitas das vezes ela tem tripla jornada, né? Então, se a mulher tá com tripla jornada, cuidando dos filhos, do trabalho, e por aí vai fazendo um monte de coisa... Tem alguém aí que tá folgado e provavelmente é alguém que jurou amor eterno lá no momento lá do casamento, né? Então, para cada folgado existe um folgado, né? Então, acho que equilíbrio é importante porque, assim, o homem precisa ser protetor? Precisa, mas a grande questão é, se a gente não pensar no equilíbrio, né? A minha pergunta é, e quando ele não consegue ser protetor, por exemplo, quando ele perde o emprego? Né? Porque aí às vezes a pessoa perde emprego e eu preciso ser isso, e às vezes a gente tá falando aí sobre a questão de autoextermínio. Então é você entender que em alguns momentos tá tudo bem. Nós homens não somos super-heróis e as mulheres também não são super-heroínas. O que a gente precisa de entender é um ponto de equilíbrio que a gente consiga viver em sociedade, viver em harmonia e sem esse peso dessas regras que foram construídas em um momento só histórico-cultural e que a gente repete sem causar nenhum estranhamento. A verdade é que, assim, pensando um pouco talvez nesse caminho, a verdade é que toda vulnerabilidade
faz parte, né? A vulnerabilidade faz parte da vida do homem, da mulher, então Do acho ser que talvez humano, né, aprender como- a lidar com as emoções, né? Sim. O domínio das emoções é o segredo. Uhum. Se a gente fosse parar pra pensar, né? Sim. E aí é que tá um ponto, que dentro da caixa lá do Paul Kivel que ele criou, tava lá, por exemplo, não demonstrar emoções, não demonstrar fraqueza, não demonstrar, né, nada que remeta ao feminino. Uhum. E aí a gente fica pensando o seguinte, bom, se o homem não pode demonstrar nada que remeta ao feminino, o que a gente está ensinando para as nossas crianças? Que o feminino, ele é algo ruim, né, porque eu não posso sentir emoções, eu não posso chorar. Toda vez que eu fico falando sobre, gente, chorar é uma das formas de você esvaziar a sua tristeza, né? É biológico. É você biológico. é a mesma coisa que Exato. você falar assim, não, eu tenho uma mão, mas não quero usar. Exatamente. Isso, Você tem lágrima, porque... E não, às vezes eu falo existe isso, tem homens que razão falam pra assim, isso. cara, mas eu não consigo chorar. Provavelmente porque desde criança foi ensinado, homem não chora, homem não chora, homem não chora. É uma nuclear. repressão, né? Crença não. E aí, quando ele não chora, ele não esvazia a tristeza, essa panela de pressão explode. E se não é na tristeza, que emoção que vocês acham que explode essa panela de pressão? Agressividade. Porque a raiva ela é permitida na cultura masculina. E aí, se você olhar nos números de 180, que são o número de proteção às mulheres vítimas de violência, esses números, se você olhar os índices, eles crescem cada vez mais. Muito. E isso pode estar relacionado justamente por essa questão do homem que não pode perder. Então, eu perdi o relacionamento, ela é minha, né? Eu não posso perder. Eu preciso ser o forte. Eu não posso fracassar, eu não posso perder. E, gente, a gente precisa de questionar justamente isso, porque senão a gente reproduz violências. Sim, sim. E quando a gente reprime as emoções, a primeira coisa que a gente faz é comunicar através da agressividade. Né? Essa é a consequência ali natural. E você já falou da questão do suicídio, né, Cris? Assim, os dados apontam que os homens, eles tentam menos, mas a letalidade é 4 vezes maior do que a das mulheres, né? Pensando até nos transtornos emocionais, as mulheres têm uma tendência maior a ter transtornos mentais e emocionais, mas os homens se suicidam mais, assim, né? E A letalidade é aí, maior. Aí entra o questionamento, né, Bia? Assim, será que as mulheres têm uma incidência maior? Ou será que a gente não tem dados suficientes para comparar com a população masculina? Porque os homens procuram menos naturalmente. Né? De busca de ajuda, sem dúvida, é menos, né? Mas em termos de letalidade, sem dúvida, os homens... Sim. se matam eles mais. chegam a esse extremo. Os métodos são mais agressivos, Sim. né? Justamente pela dificuldade de buscar o auxílio. As mulheres tentam mais e é muito fácil a gente entender o porquê. Só a gente olhar para nossa história, para nossa sociologia, né? Para a história, que a gente vai ver o tanto de violência física, que são, se a gente for falar sobre fatores de risco, né? Violência física, abuso, violência sexual, tripla jornada, é um padrão de beleza que ninguém nunca atinge, porque o marketing... Até tava falando hoje, não sei com quem, alguém falou, a beleza do homem poderia ser vendida assim como a beleza da mulher é. Então, às vezes, o marketing te vende, olha, você precisa de ter essa beleza. Só que se a gente olhar para trás, até o conceito do que é belo, ele também é construído no momento sócio-histórico cultural. A mulher de antigamente, a bela, era que tinha curvas. Hoje em dia já é outro padrão. Que o marketing vende, todo mundo quer comprar, mas, gente, muitas das vezes ninguém consegue, né? Sim. Então, assim, as mulheres têm várias questões aí para ela poder tentar mais. E os homens acabam morrendo mais por suicídio, por tentarem métodos mais brutos, né? E esse silêncio, assim, ele traz realmente uma repressão muito grande, né? Os homens silenciados, reprimidos. E isso, enfim, desde criança a gente ouve várias frases, né? Você tá chorando que nem uma menininha, não para com isso que isso é coisa de mocinha, né? Não pode agir desse jeito, você não pode falar sobre as suas emoções, enfim, tem essa repressão. E entra até a própria turma ali, né, entre os homens, se tem um amigo, um colega, que é um mais sensível, que é mais reflexivo, há zombaria com esse cara, né? Vão falar, e desconversam e trazem piada. Tem até uma autora, acho que é a Valesca alguma coisa, eu não me lembro o nome dela, mas que ela fala que ela tentou fazer um estudo para saber o que rolava nos grupos de WhatsApp masculinos.
E aí, enfim... Não vou contar, hein, gente. Aí ela chegou à conclusão de que a maior parte das coisas eram piadas e coisas relacionadas ao sexo. Por quê? Porque até os temas que são importantes, até as datas, assim, em que são datas reflexivas, os homens transformam em piada ou em, enfim, questões relacionadas ao sexo, mas é como uma fuga para fugir realmente de um ponto de reflexão, né? Pergunto, nesses grupos, quando um homem sofre, quando ele perde o emprego, quando ele é traído, quando ele tem talvez um baixo desempenho sexual, se ele contar nesse grupo, ele vai ter apoio ou as pessoas vão rir dele? Né? Então, você falou aí sobre a questão do silêncio dos homens. Os homens sofrem, mas eles sofrem em silêncio porque eles não têm com quem contar, não sabem a hora de procurar ajuda e nem sabem quando procurar ajuda. Sim. E aí você falou a questão do autoextermínio aí. Se a gente colocar aí um dos maiores fatores de risco ao autoextermínio, a gente tem a depressão e o alcoolismo. No nosso país, a gente tem o alcoolismo aí que é incentivado o tempo inteiro. As marcas aí vendem que sexta-feira é dia de quê? Sábado é dia de quê? Depois de um jogo é dia de quê? Então, assim, se a gente quiser, de fato, né, combater o autoextermínio no nosso país, que é um dos países que tem esse índice aumentando, 83% dos países no mundo tem esses índices diminuindo. 17% dos países no mundo tem esses índices aumentando. Brasil está entre um desses países. E combater o autoextermínio, tem como? Tem. Se tem 83% dos países que estão diminuindo, é porque tem o que fazer. Sim, exato. Tem medidas para isso. E uma das coisas, com certeza, é combater o uso liberado aí de bebida alcoólica, que a gente tem aí como fator de risco aí depressão, que o homem já tem a tendência de não se cuidar, né? E tem também a questão do alcoolismo, que é cultural, né? É raro você ver no bar aí um homem que não esteja ali bebendo alguma coisa. É cultural. Sim, total. Sim. E incentivado. Incentivado, normalizado. Não só incentivado, como você não beber, isso aí também é um motivo de exclusão. Sim. Um homem que não bebe, que não toma cerveja... E às vezes até que não toma um porre, que não faz uma besteira. Exato. Pô, é o quê, né? É muito certinho. Né? Ele sofre ali uma exclusão do grupo social, porque existe realmente essa ligação, né? Esse reforço da comunidade masculina com relação a isso de eu preciso beber para estar no grupo. Né? O meu momento de lazer é beber. Socializar é beber. Existe um reforço muito forte, né? As marcas também trazem isso. Sim. E até é importante a gente pensar, se a gente for analisar o que o álcool faz, né? Por que o homem talvez tenha essa questão mais ligada ao álcool? Não só o homem, né? Todos nós, mas porque justamente o álcool ele vai amenizar, ele é é uma anestesia, né? Me fugiu a palavra, mas ele vai causar deprime o sistema nervoso central. Ele deprime o sistema nervoso central, exatamente. E aí ele vai amenizar as emoções, ou seja, existe talvez de fato no fundo uma dificuldade de lidar com as emoções. Né? Se a gente for parar pra pensar, por que o homem tem odeia estratégia DR? de autoalívio, né? Que a gente trabalha tanto na terapia do esquema, uma das estratégias de autoalívio. Por que o homem tem dificuldade de ter DR, né? A maioria dos casais vão perceber isso. Ai, não, DR, pelo amor de Deus. Sim. Todo homem foge de DR, né? Se a gente for parar pra pensar... Tem até um videozinho bem engraçado, assim, que, nossa, morri de rir. Fiquei presa nesse vídeo um tempão. Que é uma mulher tentando, nossa, eu vim aqui, e conversando. E aí o cara olhando assim pra ela, né, como se estivesse super ali ouvindo. Aí no final, ele fala alguma coisa, ela fala, eu entendi, ele... Já vi. Esse vídeo é muito bom. Mas é exatamente isso que retrata. Ela querendo super puxar um assunto ali e tal, enfim, alguma discussão. E termina realmente numa brincadeira e tal, né? Por conta justamente dessa dificuldade de aprofundar nisso, naquele ponto. Porque vai realmente se aprofundar, dá trabalho, né? Pensar no que tá acontecendo, no que tá rolando aqui internamente, dá trabalho. E tu falando isso me fez lembrar que isso também tem um porquê, tá? Se a gente analisar aí, na maioria dos lares, muitas das vezes acontecem separações que os pais se separam das mães e se separam também dos seus filhos. E aí o que acontece? Aquela criança lá, ela aprende que o cuidado é da mulher. Então, muitas das vezes a gente reproduz isso. Então, a gente precisa de falar também sobre essas questões, né? Que
essas crianças não têm uma referência paterna. Quando tem, muitas das vezes essa referência ela é ruim. Então, por exemplo, se eu não tenho meu pai presente de casa, então o que eu vou olhar? Eu vou olhar para as telas do cinema, onde eu tenho um exemplo de masculinidade, que é o cara que pega muitas mulheres, é o cara que é forte, é o cara que é rico, né? E Lacan já dizia, o desejo do homem é o desejo do outro, né? Então, se eu tô vendo o cara lá cheio de poder, cheio de mulher, cheio de dinheiro, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a mesma coisa, Sim. né? Isso seja ruim. É. Adoraria. Se meu marido quer ganhar dinheiro, folga o dinheiro. E, de novo, Mas- equilíbrio. Mas é que uma coisa acaba sendo sinônimo Isso não da significa outra, né? não cuidar, não zelar. Equilíbrio, né? Porque assim, a gente também precisa de respeitar as mulheres. Eu não vou sair também pegando todo mundo. A gente precisa de respeitar. A gente não vai Tem sair... aquela questão do que é masculinidade, como se uma coisa tivesse atrelada à outra. Como você falou da caixa, das regras e tal, então masculinidade é isso aqui. É isso, eu preciso fazer isso. Pronto. É. Não que a gente, de novo, não é crítica, não é que é errado, não é que... Mas assim, nós somos psicólogos, a gente sabe, autoconhecimento. Por que tu tá fazendo isso? Sim. Por que você faz aquilo que você faz, né? E aí, complementando, você falou, gente, a gente não tá falando que é errado beber, não. A gente tá falando que é errado fazer. Mas a grande questão é a intensidade, a frequência e o local que você tá fazendo aquilo, Sim. né? A intenção. E o porquê. A intenção, o porquê, né? Então, por exemplo, se eu chegasse aqui alcoolizado, é claro que eu já bebi uma cerveja em algum dia, em algum momento, de lazer tá tudo bem. Mas se eu chegasse aqui alcoolizado, opa, pera aí, vamos olhar pra isso aí, porque não é o local, não é o momento, né? Depois que a gente sai daqui, tudo bem, eu posso ir, tá tudo certo. Então, é a gente entender por que a gente faz o que a gente faz. Se você bebe uma cerveja quando você tá cansado, quando você tá estressado, quem é que nunca fez isso, atira aqui a primeira pedra. Agora, se toda hora que tu toca na tua emoção, tu usa isso como fuga, e você aumenta a intensidade, a frequência, e o local que você tá não é um local adequado, como esse aqui, por exemplo, aí é o momento da gente olhar se essa estratégia não tá prejudicando suas áreas da sua vida. Que provavelmente, se eu chegasse aqui alcoolizado, vocês iam falar, Cristiano, muito obrigado, mas vamos deixar o podcast para outro dia, porque então começa a atrapalhar o profissional. Sim. E eu tenho essa experiência no meu próprio lar, né? Meu pai, ele é alcoolista e hoje ele tá em recuperação. Recentemente, acho que faz 7 anos que ele parou de beber, mas porque ele teve um infarto, porque senão ele provavelmente estaria até hoje. O médico falou, se você sair daqui do hospital e beber, você vai morrer no bar. Então, isso fez ali com que ele parasse de beber. Mas, dentro da nossa história, né, familiar... foram 13 anos que minha mãe foi casada com ele enquanto criança, muitas indas e vindas. Ele era super agressivo por conta, né, não só do alcoolismo, mas da própria personalidade dele. Mas a bebida sempre foi uma fuga a vida inteira para ele, né? Então, nesse contexto, tanto a minha mãe teve um grande prejuízo, né, do casamento e tal, e ela apanhava também, então tinha uma agressividade ali em casa, e eu e meu irmão também um grande prejuízo de ver isso. Então, nesse caso, a separação deles foi algo pra gente super saudável e produtivo. Né? E eu acho que essa até é uma coisa importante ali pra gente poder pensar dentro das questões familiares e de divórcio. Muitas mulheres acabam ficando na relação por acharem que separar, nossa, se aqui ele já não é tão presente, se separar vai ficar menos presente ainda. Mas pensando na minha experiência em famílias que eu acompanho, é muito preferível que haja uma separação e às vezes há uma não presença ainda maior dessa pessoa dentro de casa do que realmente acompanhar ali esse histórico todo, agressividade, enfim, por aí vai. Então, sem dúvida, assim, é um autoalívio, né? Pra não lidar com as próprias emoções. E o homem não está acostumado porque, como eu falei, muitas das vezes eles crescem em lares que eles veem a mãe cuidar. Então, o cuidado, ele tá relacionado à mulher. Eu trouxe dados aqui, ó. Hoje, antes de eu vir pra cá, eu olhei no site do Conselho Federal de Psicologia. E aqui em São Paulo, nós temos 130.721 psicólogas mulheres. Aqui em São Paulo, tá? Homens, nós temos 22.269 psicólogos homens. Se a gente olhar a psicologia, ela é a profissão que toca nas emoções, que é a profissão ali do cuidado, né? Então, percebe como a maioria são psicólogas mulheres. Isso se repete, se você olhar lá no site, você vai ver que em todos os estados, a maioria de psicólogos são mulheres. Então, muitas das vezes, isso se repete também em outras profissões, como a enfermagem, né?
outras profissões. Então, geralmente as profissões relacionadas ao cuidado, elas estão relacionadas mais às mulheres, porque isso está sendo aprendido desde cedo, né? E é isso que a gente tem que desmistificar, né? Eu acho que os homens também têm o direito de chorar, têm o direito de sentir emoções, têm o direito de procurar ajuda, né? E que venham cada vez mais homens para as áreas de saúde também, para a psicologia, né? Que é bastante importante também, para a área de saúde, para a área de enfermagem. Ótimo. E que se conecte com essas emoções, né? Porque senão a gente fica muito na fuga também, né? E sabe até que a maioria, assim, dos pacientes homens que eu atendo, eles relatam que preferem ser atendidos por mulheres. Exato. Também. Então, assim, porque talvez remeta essa questão da maternidade, Do do acolhimento, cuidar, né? Sim. E até da terapia do esquema, a gente percebe que tem muito isso, né? Da conexão e tal. Então, talvez porque exista o distanciamento, né? Da criança com o pai. Né? É difícil, tipo, quando que um homem conversa sobre emoções ou sobre o que sente com o pai? Boa pergunta. Sim. Será que conversa? Será, né? É muito difícil você ver um filho conversar com o pai, buscar no pai esse acolhimento, essa resposta. Então, e talvez não, né? Por que não? O pai é um ser humano, é um adulto funcional, saudável. Por que ele não pode conversar com o filho sobre isso? Tem esse retorno ali sempre quando... caiu, machucou, procura quem? Corre pra né? mãe. Corre pro colo da mãe. Eu preciso, tô triste, né? Colo da mãe. Mas aí eu acho que aí a gente volta na questão realmente histórica, né? Até não muito longe, a mulher ficava responsável pelo trabalho de casa e pela criação dos filhos, e o homem trabalhava, trazia o sustento. Mas eu acho que não houve ainda realmente a dose para isso e o equilíbrio, né? Como você bem trouxe. Não achamos ainda essa dose, esse equilíbrio para fazer realmente essa manutenção do lar. Então, qual é o papel, né, do homem sobre a criação dos filhos? Qual é o papel da mulher? Cada um pode trazer e contribuir para essa criação. E isso é importante também, porque a gente precisa de entender que a família tradicional brasileira, ela mudou, né? Então, a gente precisa de entender também que existem muitas famílias com 2 mães ou com 2 pais, né? Então, acho que o equilíbrio é importante pra gente entender. E, de novo, eu falo, se tá pesado pra algum, tá muito livre pro outro. E quando a gente fala sobre relacionamentos, a gente tem que pensar sobre o cuidado mútuo ali, né? Que muitas das vezes não é aprendido. Em relação aí às mulheres... elas estarem mais ligadas às profissões da área de saúde, eu também dei uma olhada numa pesquisa que é o seguinte: durante o Covid, durante a pandemia, as mulheres pegaram mais Covid. Porque são elas que estão ligadas às profissões relacionadas aos cuidados. Né? A enfermagem, a medicina, a psicologia, por aí vai. Então faz sentido elas pegarem mais. Mas os homens morreram mais por Covid. Apesar das mulheres terem pego mais, os homens morreram mais por Covid. E fica a reflexão, por quê? O que aconteceu? Será que o homem, quando ele busca ajuda, ele já não busca no limite? Será que ele busca ajuda? Ou será que ele não usava máscara e falava, não, comigo não vai acontecer nada, eu sou forte? Então, assim... Besteira, né? Isso é besteira, isso não vai acontecer nada comigo, eu não vou procurar ajuda, não preciso de médico, por aí vai. E aí a gente volta à questão do Novembro Azul também, né? Que muitos dos homens morrem de câncer... Mas eles não procuram ajuda médica, né, para poder fazer um exame, que muitas das vezes é simples, é rápido. Então é uma coisa que a gente precisa de pensar. E salva vidas. E salva vidas. Descoberta precocemente de qualquer tipo de câncer pode realmente, ele tem um tratamento ainda, enfim, tem um acompanhamento. E aí, acho que a maioria dos homens que quando buscam realmente um hospital é porque tá assim. Exatamente. Já tá no limite, os sintomas já estão muito aflorados, já tá realmente super avançado, né? E claro que a mortalidade vai ser, enfim, chega primeiro ali. Apesar, assim, eu não sei afirmar, mas, Cris, você percebe que esses dados, eles têm melhorado, assim, ou não, com relação ao câncer, ao câncer de próstata, né? Não, então, eu não tenho dados aqui para poder trazer. Eu só olhei essa pesquisa antes de vir para cá, que é da Global Health, né, que foi feita lá durante a pandemia. Mas eu acho que já traz alguma luz pro que você tá perguntando, que é assim, a gente já sabe, os homens, quando fala sobre o cuidado, eles têm uma tendência de não se cuidar.
né? Existe uma tendência, justamente porque eles não aprenderam na infância que o cuidado, né, ele vem de todos precisam se cuidar. A gente precisa de olhar o autocuidado, né? Se a gente olhar aí para muitos pacientes que às vezes chegam nos consultórios, né, muitas das vezes eles vêm com alguma restrição cognitiva ali e quando chega no limite, né? Sim, já tá avançado. Já né? tá avançado. Eu assisti recentemente um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Eu não sei se você já chegou a assistir. E aí, em uma das entrevistadas, que eu acho que ela é diretora de uma escola, ela traz algumas informações que eu achei bem importantes sobre essa questão realmente do cuidado. E o quanto é diferente essa questão do cuidado, do autocuidado, da limpeza realmente ali das meninas que ela tinha lá na creche, na escola, e dos meninos. Então, as meninas chegavam sempre mais arrumadinhas, mais perfumadinhas, cheirosinhas, e quando tava lá no fraldário, uma menininha se sujava, as tias corriam e já limpavam ela ali e tal, trocava a fralda rapidinho, e os meninos, demora um pouco mais, deixava para depois, tudo bem dele chegar despenteado, dele chegar desarrumado, sem escovar o dentinho, mas a menininha não, a menininha tinha que ser rápido esse cuidado e era uma coisa mais urgente, né? Então, acho que por aí já dá pra gente entender também essa questão do autocuidado, né? Existe um aprendizado. Se você olhar nessa mesma escola também, provavelmente você vai ver lá várias qualidades dos meninos, que talvez seja a doçura, o sorriso, né? Sim. Aquela coisa ali mais simples, mais natural, mais à vontade, que é perdida durante esse processo de crescimento dessas crianças, né? Justamente a favor de uma masculinidade que cara, tu não pode expressar suas emoções. Sim. Então, assim, será que, né, o documentário até fala sobre isso, será que nós estamos dando referências ideais para a criação dos nossos meninos hoje, né? O documentário também fala, se a gente vê dois meninos se abraçando, a gente incentiva ou a gente fala, não, dá a mão. Né? Então, por que o menino... Demonstrações de afeto nunca pode ser o tóxico. Nunca pode ser, tem que ser de longe, né? Um beijo, então, imagina você ver um cara ali dando um beijo no rosto de um amigo, já, enfim, tem falas pejorativas. E isso é cultural, que você falando isso até me lembrou que parece que existem países aí que o cumprimento dos homens parece que é no beijo. Tá mais normalizado agora, né? Então, porque assim... é uma coisa normal, né, gente? Se dá um beijo ali, não tem nada demais. O que isso afeta na tua masculinidade? Demonstrar carinho, demonstrar sentimentos, né? Mas... inclusive, e assim, mesmo trazendo essa normalização, é importante também pensar que, ainda que o homem, por exemplo, tenha uma questão de uma testosterona a mais, de ter realmente talvez mais força física em muitas situações, isso não significa que ele precisa também abrir mão disso. Então, às vezes, o toque, a pegada, ele vai ser mais firme. E tudo bem, assim, tudo bem o homem ter mais preferências, por exemplo, por esportes que são mais agressivos, por fazer uma luta e coisas nesse sentido. Uma coisa não anula a outra. E uma coisa não é sinônimo da outra, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Assim, uma coisa não é sinônimo. Que há de confusão. Isso aqui é de homem, isso aqui é de mulher. Claro que tem, eu acho que, coisas que, historicamente, né, são diferentes, até porque a nossa química cerebral é diferente, a nossa força física é diferente, então tem coisas que vão ser diferentes. Não somos iguais. Nem neurologicamente falando, bioquimicamente falando, fisicamente falando, emocionalmente falando, não somos iguais. Mas o que é, então, o que difere, né? Além dessas questões que são realmente físicas, químicas e emocionais, comportamentais, de fala. Então, a gente acaba ficando muito nos pormenores, esquecemos de coisas que são tão coerentes e tão importantes. Né? Presas naquilo que não é tão essencial. Então, acho que até para fugir um pouco realmente daquilo que a gente precisa realmente debater e conversar, né? Sim. Eu acho que tem uma questão também muito forte na criação, na diferença de criação dos homens. Então, assim, durante toda uma vida, o homem, ele sempre foi mais poupado totalmente. Das atividades, assim, de pelas casa, próprias mães, inclusive, né? As mulheres que criam os homens. E aí até um alerta para as mães. Porque eu percebo que isso continua. Continua. A coisa do poupar o homem, de né, ele precisa ser servido. A mãe mesmo se põe num lugar de servir o filho homem, já a filha mulher precisa... Isso, vem lavar louça, a filha mulher, enquanto o filho homem tá jogando bola, tá brincando. São coisas sutis e pequenas, né? Enfim, mas que fazem muita diferença. Eu conheço um caso clínico de um paciente que ele é um irmão,
ele e mais 3 irmãs. E a família, infelizmente, só tinha condição financeira para ajudar um dos filhos. Então, a família diz o seguinte: vamos investir no estudo do homem, porque ele precisa do mercado de trabalho, e as mulheres, elas casam com alguém aí e depois elas se viram. Isso é uma história verídica, né? Então, ou seja, é o que vocês estão falando. Vamos priorizar aqui, porque esse cara vai pro mercado, essa daqui vai casar e depois ela vai. Então, assim, precisamos olhar para como é que a gente está criando as nossas crianças pra gente não reproduzir violências, né? Sim. Então, assim, por que a mulher é ela que tem que lavar a louça? Se são os dois que sujam. Isso é simples. Mas a gente vê lares aí que não é assim, pronto, acabou. E aí, de novo, aí a gente tem uma sobrecarga lá na mulher. Né? Dentro de casa, então a gente precisa de pensar. Afinal de contas, o que é ser homem? Na caixa não tem lá lavar a louça. E é a regra que eu tô falando. O que a gente tira? O que a gente mantém? O que a gente coloca? Talvez a gente fique aqui podcast aqui e a gente não chegue nessa solução, mas o objetivo não é chegar à solução. Mas sim a gente debater essas regras que muitas das vezes elas, como eu falei, são engessadas e que muitas das vezes adoecem o homem, a mulher e a sociedade. Perfeito. E, inclusive, essa questão até, por exemplo, numa estrutura mais familiar. Então, assim, quando o homem sai da casa da mãe, essa mulher, ela tende a sofrer mais com a saída do filho e ficar feliz com a saída da filha. Por que tem tanta mulher que tem problema com sogra? Sim. Né? Também faz parte dessa estrutura, se a gente for parar pra pensar. Sim. Né? Tá dentro desse contexto, assim, dessa quase como caixinha. uma sensação de substituição, né? Fui substituída. O que eu cuidava, agora outra pessoa está cuidando. Como realmente fosse uma transferência, né? Até, claro, não é assim, problematizando esse contexto, mas pensando numa cerimônia de casamento, a mãe leva o marido e o pai leva a filha, como se fosse realmente numa troca até o altar, né? Eu te dou aqui, troca. Uma coisa simples que às vezes passa despercebido, mas pensando nesse contexto, é uma troca, como se fosse uma troca. Eu cuido, agora você cuida. E aí isso... E tem que tomar cuidado que tem muita gente que, em vez de casar com o marido ou esposa, casa com um filho, né? Sim, exatamente. Arruma um filho pra criar, né? Sim, exatamente. Eu vi outro de uma menina falando no TikTok. Ao lado de uma pessoa paz e amor, zen, de boa com a vida, existe a sobrecarregada, né? De novo. Sim, sempre tem, né, a maluca, a chata, encrenqueira, na verdade, se for olhar bem a fundo, é a sobrecarregada. Sim. Né? A mulher maluca, tal, enfim, a chatona. Você pode observar. Sim. Né? Então, assim, é bem importante a gente conversar sobre isso. E até eu acho que, assim, inclusive, se a gente for perceber agora no canal, quantos por cento dos inscritos são homens? Porque a gente é um canal de psicologia. Sim. Né? Enfim, somos psicólogas, a gente vai conversar sobre vários assuntos, não só da área. Vamos convidar os homens a participarem aqui, a curtir. Cris, faça o convite, aproveitando que vocês Homens, estão aqui curtam, hoje. Compartilhem, participem. Escrevam aí pra vocês o que é ser homem. Dá pra escrever pra gente poder debater? Sim, Pra você o que é ser homem. Vamos reconstruir isso, que eu acho que isso é bem importante. Não só o que é ser homem, mas também o que é ser mulher. Eu tenho uma amiga minha que acho que ela tem uns 20 e poucos anos. Ela sofre uma pressão imensa pra ela casar e ser mãe. E ela diz o seguinte: Cristiano, não é que eu não quero ser mãe. É que eu não quero ser mãe agora. Eu preciso de terminar minha faculdade, eu preciso de investir, né? E muitas das vezes tem uma pressão da sociedade, que é, você precisa de arrumar um namorado. Aí quando arruma um namorado, você precisa de noivar. Aí quando noiva, você precisa de casar. Aí quando casa, quando é que vai ter um filho? Então, assim, é muita pressão, é muita regra, que se a gente fosse seguir, né? Inclusive trazendo um pouco aí até para um tema que eu gosto, da Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela é uma médica paliativista, né? Que ela trabalha com pacientes que a medicina não tem mais o que fazer. Ela trabalha com cuidados paliativos. E ela diz o seguinte: quais são os verdadeiros motivos que não deixam que você seja você? Perfeito. É por causa do teu marido, da tua esposa, da sociedade, dos teus filhos? Quais são os verdadeiros motivos que não permitem que você seja você? E ela ainda complementa, né, no livro dela, que chama-se A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Ela diz o seguinte:
No momento final, você poderá ter que responder essa pergunta. Por que você não foi você? Ela é perfeita, nossa. Então, às vezes, a gente tem um monte de regras aí, né? Sim. Claro que eu não tô falando aqui que a gente tem que infringir lei, que a gente tem que fazer coisas... Não é disso que a gente tá falando aqui. Sim. Mas a gente tem que pensar sobre conceitos que são construídos em momentos sócio-histórico-cultural, que você falou bem. Lá na antiguidade, há muito tempo atrás, a forma do ser humano se alimentar através da caça. Óbvio que quem ia caçar era o homem. E a mulher ficava cuidando do lar. Mas isso foi há muito tempo atrás, não precisa ser mais assim. Como vocês bem falaram, as mulheres vêm conquistando seus espaços, né? Nós temos aí mulheres que são presidentes de empresas, né? Mulheres que estão na política, que estão fazendo sucesso aí, carreira em diversos lugares. Elas estão ocupando e com direito seu lugar, né? Há muito tempo atrás a mulher nem votava. Sim. Então, se a gente não para questionar, mas por que a mulher não vota? Essas políticas públicas são focadas para... Então, o nosso objetivo aqui é trazer reflexões, é trazer questionamentos de por que as coisas são assim, né? Porque, geralmente, a população, ela não tem um raciocínio crítico, né? Porque isso não foi nos ensinado nas escolas, né? Nas escolas a gente tem aquilo que muitos autores criticam, que é aquela educação bancária, onde eu te ensino e eu deposito em você o teu conhecimento. E tu não questiona nada não, né? Então, a gente não é incentivado a ser crítico. Então, a gente não critica as coisas que vêm pra gente. E a gente reproduz. E muitas das vezes a gente reproduz violências como racismo, machismo, homofobia, simplesmente porque foi criado em momento sócio-histórico-cultural sem questionar se aquilo faz ou não sentido pra gente. Sim. Então, a gente não foi ensinado a ser crítico justamente porque se a gente fosse assim ensinado, a gente criticaria o próprio sistema de ensino, né? Porque se eu falar 2 palavras aqui pra vocês, eu minto, só 2, eu minto. Se 2 palavras fazem vocês refletirem nesse momento se eu tô falando a verdade ou não, que dirá um livro de história. Sim. Então, assim, quem foi que descobriu o Brasil? Foi mesmo Pedro Álvares Cabral. Então, assim, a escola, ela é contraditória, né? E muitas das vezes quem escreveu ali tem a sua... Todo discurso, ele é ideológico, né? Então, a gente precisa de questionar. É só ter um senso crítico para aquilo que faz ou não sentido. Senão a gente reproduz violências. Sim. Você só vai realmente reproduzindo. Você não sabe, por que isso funciona desse jeito, né? Eu trabalhei muitos anos no corporativo e aí, às vezes... sei lá, eu ia explicar alguma tarefa, né, pra alguém e a pessoa perguntava, mas por que isso funciona desse jeito? Aí tinha uma explicação. E aí, uma vez, enfim, fui fazer um treinamento numa área X, e aí a pessoa já estava há muitos anos ali fazendo aquela atividade, e aí eu perguntei, né, mas por que isso funciona desse jeito? Ela falou, sabe que eu não sei? Eu já tô há tanto tempo aqui, eu comecei fazendo isso e continuo fazendo. E isso foi repetindo. Então, assim, e aí a área era justamente sobre automatização, a gente estava trazendo coisas diferentes, processos diferentes. Então, é isso. Você chegou ali, você começou a fazer aquilo, continuou fazendo, seguiu, mas não questiona realmente, tá certo, não tá certo, isso é bom pra mim, não é bom pra mim. E em terapia a gente trabalha muito dentro dos pilares ali da autoestima, exatamente esse questionamento. Isso funciona pra mim, essa relação tá boa pra mim, o jeito que eu ajo, que eu sinto, que eu penso, é coerente com o que tá de acordo com os meus valores, tá me levando para aquilo, pra minha vida que faz sentido pra mim ou não. Então, é muito importante, porque a gente tem a tendência de se alienar mesmo para nulidades que a gente precisa mudar e melhorar, né? E a verdade é que cada família vai se estruturar de uma forma, de um jeito, e tá tudo bem. Vamos entender o que funciona para vocês, o que funciona para essa família. Se não quiser ser mãe, tá tudo bem. E se quiser só ser mãe também, porque aí existe, eu acho que agora, muito essa questão, eu pego muito isso em consultório. As mulheres que querem simplesmente se dedicar à maternidade, que querem abrir mão do mercado de trabalho e se dedicar ao lar, à família, ao cuidado, e sentem um peso muito grande ao fazer isso. Existe uma culpa agora muito grande. Meu Deus, e minha vida profissional? Tipo, eu não posso deixar isso de lado. Eu não posso abrir E uma mão. pressão, né? Porque Uma pressão. se você conseguiu, né, isso não pode nunca abrir mão. Mas será abrir mão? Ou realmente é naquele momento só a tua dedicação que é para algo que tá mais aderente com o que você deseja, né? Se dedicar. Então, assim, tá tudo bem a gente pensar em vários formatos
entender a realidade de cada pessoa sem culpa, Sim. trabalhando e entendendo isso. Por que eu tô me sentindo mal de fazer essa escolha? Sim. Por E até agora esse acontece formato isso? das famílias também que tem se modificado, como o Cris bem trouxe, né? 2 mães, 2 pais, enfim, famílias que têm relacionamentos abertos. E até um dado sobre essa questão de uma relação aberta, pra gente entender a diferença, né, do homem e da mulher ali. Tem alguns estudos que apontam que as mulheres são as que mais solicitam relacionamentos abertos. Então, aqui inicia essa conversa sobre abrir o relacionamento. A gente fala, nossa, mas que estranho, né? Como assim? As mulheres fazem abrem essa pauta, essa conversa. É que pensando, né, assim, historicamente, muitos homens abriam as relações sozinhos, individualmente. Eles abriam, né, não compartilhavam. Unilateral, relacionamento era semi-aberto. Era regime semi-aberto. Sim, e tem uma pesquisa também, depois eu vou deixar lá o linkzinho, que mostra que, assim, muitos homens, agora eu não lembro qual é a porcentagem, guardam um caixa 2 para sustentarem as outras, né, da relação. E famílias. Várias famílias. Da relação. Eu tenho casos conhecidos, não é nem de paciente, nada, né? Casos pessoais mesmo. De uma pessoa que tinha várias famílias em vários estados, um homem. E foi descobrir na terceira idade. A esposa, né, divorciaram, sei lá, quando eu acho que ela tinha 80 e ele uns 70 e pouco. E o cara, ele mantinha várias famílias ao mesmo tempo. Sim. Eu fico pensando como. Sim, mas tudo isso a gente volta também pro ponto de não conversar. As mulheres, né, eu falo porque eu atendo a maior parte no consultório mulheres, apesar de atender bastante homens também. As mulheres buscam mais essa conversa de não tá bom pra mim, ou tá, né? Os homens ainda permanecem na relação, porque tem vários pontos ali pra gente poder pensar numa questão do divórcio, mas não falam sobre que estão desgostosos da relação, não conversam sobre isso e se mantêm. Mas se mantém, enfim, e mantendo também outros relacionamentos, né? E não conversa no relacionamento, e não conversa na terapia, porque muitos dos homens não buscam terapia, Sim. e não conversa com os amigos, porque acham que vão rir. Perfeito. Mas eu tenho certeza que se tu falar aí no grupo, e as pessoas forem sérias, alguém vai falar assim, cara, eu também já passei por isso. Sim. Vamos tomar uma cerveja, vamos bater um papo aqui pra gente poder trocar uma ideia com isso? Então, a gente precisa de ter uma rede de apoio maior, né? Porque muitas das vezes os homens sofrem, como você disse, sofrem sozinhos, sofrem em silêncio. Sim. E aí tem esse peso. Eu acho que é um bom recado também agora, né, para os homens ali, para o apoio entre os amigos, para terem conversas mais reflexivas e não para, né, esse amigo que tenta ser mais reflexivo servir de chacota ali. Sim, né? Então, sim. porque às vezes está sofrendo calado e você não sabe. Tem até um vídeo, Cris, provavelmente você deve ter visto, sobre o Setembro Amarelo, que são 2 homens ali, tipo, eu acho que é no algum jogo de... Não sei se era rock. Já, né? E aí o cara lá todo feliz, jogando, e aí fica um super triste ali do lado. Aí mostra, tipo, como se fosse correndo o tempo, eles em vários jogos. Aí, de repente, ele chega sozinho no jogo e aí o amigo, né, se suicidou. Então, e tava ali super sorrindo, super... Então a gente fala sobre o que tá por trás dos sorrisos, das piadas, né? Às vezes é essa repressão ali das emoções, é esse silêncio, né? É importante você ter falado isso, porque, mas eu vou falar sobre isso, não vai dar ideia de forma alguma, não é isso que a ciência mostra, né? O autoextermínio, ele vem de múltiplos fatores, vem de um histórico. Então, assim, a gente só vai saber qual é o risco da pessoa se a gente falar abertamente. Então, é importante a gente ter um amigo, né? Tem com quem a gente contar, porque eu acho que isso falta muito no universo masculino. Essa rede de apoio, que a gente possa falar das nossas fraquezas, porque sim, nós, apesar disso tudo que é imposto, nas mulheres e nos homens também como regras, todos nós somos seres humanos, todos nós sentimos, né? Todos nós temos sentimentos, e se a gente não olha para as nossas emoções, se a gente não olha para os nossos sentimentos, a gente fica no automático, né? Sim. Costumo dizer aqui que nós estamos em 2024 e nós somos um homem do conhecimento que não se conhece. Nós ainda somos analfabetos emocionais. Então, o que isso significa? Que a gente está pilotando um carro e a gente não sabe a hora de botar gasolina, a hora de calibrar o pneu, a hora de fazer uma revisão, né? O que vai acontecer com esse carro? Tem uma hora que para. Sim, exato. Né? E aí vem os comportamentos compensatórios que a gente está conversando.
álcool. Eu descobri outro dia, assim, eu não sabia, né? Assim, eu sempre escutei o pessoal falando de ghosting. Ghosting? Ghosting. Que quando a pessoa só, tipo, foge. Sim, assim, some, né? Some. Os ghostings da vida. Então, você tá lá conversando, empolgada, daqui a pouco... Nada. Cadê? Do nada, a pessoa ghosting. Fugiu. Você não sabe o que aconteceu, o que rolou, que aconteceu, fez alguma coisa assim? Aí a mulher fica ali, meu Deus do céu, e agora? Ou o homem também. Não, tem. Hoje em dia tem muito ghost. Muito ghost feminino, muito. Mas de novo, é importante a gente entender a origem. Por que eu tô fazendo isso? Será que eu tô procurando uma aceitação? Será que eu tô procurando uma validação? Né? Sempre procurar a origem. Eu tava vendo, não sei se foi no nosso curso, esses dias pra trás, eu acho que foi no nosso curso, alguém falando que assim, gente, nós precisamos trazer os nossos pacientes para que eles possam se conectar com as suas emoções e para que eles possam vivenciar os sofrimentos. Se tu parar para pensar, tu fala assim, como assim tu quer que teu paciente sofra? Não é que eu quero que meu paciente sofra. Mas somente se ele sofrer, eu vou saber o que está por trás desse sofrimento. Qual é a necessidade que não foi atendida? O que ele precisa para a gente ou tentar suprir, ou a gente... entender que isso não vai ser suprido e tentar ressignificar de outras formas, né? Trabalhar uma aceitação, alguma coisa assim. E muitas das vezes a gente entra lá no modo evitativo, que a gente não se conecta com a dor, não se conecta com as nossas emoções, e esse sofrimento não vem à tona e a gente não consegue transpor e chegar lá para ver o que está por trás desse sofrimento. Então é importante a gente se conectar com aquilo que a gente sente e não ficar nesse automático que muitas das vezes todos nós ficamos. Sim. E validar, né, essas emoções, se conectar e validar. Eu acho que esse talvez seja realmente o grande desafio ali, não só reconhecer, nomear, mas validar o que você está sentindo, né? Então, acho que é um super trabalho aí, terapêutico, atendimento com homens. E nos grupos masculinos também, né, Cris? A gente já se aproximando aí dos finalmente, passa muito rápido, né, meu Deus? Poderíamos ficar falando horas e horas e trazer várias pautas ainda sobre masculinidades, enfim, muita coisa legal, interessante sobre essas caixas, né? O que a gente coloca... Essas regras, né? Essas regras do feminino e do masculino. De repente, quem sabe a gente não faça um podcast só sobre isso ali, porque tem muita coisa pra gente poder trazer. Mas se pudesse dar um recado, assim, pros homens, né? E esse podcast, a ideia desse episódio é trazer esse acolhimento, justamente pensando também no Novembro Azul, trazer esse acolhimento pros homens. Que recado você daria ali? Olha, eu acho que ninguém sai dessa vida ileso. E com homens eu acho que não é diferente. Nós também temos as nossas questões, nós também temos a nossa infância, nós também temos casamentos, relacionamentos, nós também temos várias questões. E é importante a gente olhar, né, para aquilo que a gente está sentindo, né? Porque, como a gente falou aqui, muitas das vezes na infância a gente aprende a não se cuidar, a não olhar para as nossas emoções e a gente fica muito no automático. Então, que os homens encontrem suas redes de apoio, né? Que os homens encontrem pessoas que eles possam confiar, que eles possam chorar, porque como eu falei, o choro ele tem a função de esvaziar a tristeza e a gente não pode proibir o choro, porque senão a gente não consegue esvaziar essa tristeza. Então que a gente se conecte mais com as nossas emoções. Eu acho que esse podcast aqui, essa iniciativa é um grãozinho de areia. O nosso trabalho como psicólogo de mudar coisas que vêm de momento sócio-histórico cultural é um trabalho de formiguinha. Sim. Nosso objetivo aqui é trazer reflexões, não é trazer crítica ao masculino, não é trazer crítica ao feminino, mas trazer reflexões sobre esses padrões, o quanto esses padrões fazem sentido ou não pra gente, né? E quanto pode adoecer, né? E quanto pode adoecer, né? Porque, assim, como eu falei, tem pessoas que muitas das vezes perdem o emprego e, cara, eu preciso de cuidar da minha família, não dou conta de cuidar da minha família agora, calma. Tá tudo bem tu ter perdido teu emprego. Tu vai conseguir um novo emprego, se cuida, se olha primeiro, entende essa dor, né? Às vezes vem uma crença ali de fracasso, alguma coisa ali, cara, eu fracassei. E aí você fica ruminando aquilo o tempo inteiro e cada vez só piora mais, né? Então, acho que é olhar para o que tu tá sentindo e procurar mais conexão com as outras pessoas, né? Sentir mais. Eu acho que esse é o recado. Perfeito, ótimo recado. Obrigada, Cris. Muito obrigada por esse momento, pelos conhecimentos, enfim.
por essa participação. Espero que você venha e outros também aí para poder falar sobre mais temas com a gente. E para vocês aí que estão nos ouvindo, curta, comenta, compartilha, deixa aqui o seu recado e respondam, né, Cris? Você que é homem, respondam. Qual que é a pergunta? O que é ser homem? Pergunta simples, mas a gente vai levar um tempinho para responder. E que bom! Vamos construir juntos aí. E até as mulheres também, não é só Exato. pra homem, né? Sim. As mulheres também respondem. Não esqueçam de se inscrever no canal, Sim, gente. A gente tá chegando a um número legal de inscritos, então se inscreva bastante aí. Olha lá se tá inscrito. Sim. E a gente vê você no próximo episódio também. Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Um Até a abraço pra próxima. vocês. Até. Tchau, tchau.